Pesadelos em Foco. O metrônomo de madeira. Nunca gostei de brechós, mas minha namorada era fissurada por eles. Especialmente os mais antigos, aqueles que têm cheiro de jornal úmido e mobília de defunto. Foi numa lojinha escondida no interior de Minas, quase na divisa com o Rio, que ela encontrou o metrônomo. Era de madeira escura, com arabescos entalhados à mão e uma inscrição em latim quase apagada na base. O pêndulo estava intacto, mas a corda do mecanismo estava emperrada, o que tornava ainda mais estranho o fato de ele funcionar. Ele não fazia tic-tac o tempo todo, só quando ninguém estava olhando diretamente para ele. A gente percebia o som ao entrar na sala, como se tivesse acabado de parar, mas era sempre tarde demais para flagrar o movimento. No começo, a gente brincava com isso. Fantasma músico, eu dizia. Ela ria, dizendo que era só paranoia acústica. Mas aos poucos, o som passou a aparecer em lugares onde o metrônomo não estava. Na cozinha, no banheiro, durante o banho e mais tarde, no quarto. Quando tentamos nos livrar dele, colocá-lo no lixo, vendê-lo, até enterrá-lo, ele voltava. Sempre do mesmo jeito, sobre o estante da sala, sem um grão de poeira sobre sua superfície. Na terceira semana, a coisa começou a afetar o sono da minha namorada. Ela dizia sonhar com salas infinitas, como auditórios vazios, onde uma batida constante ecoava de todos os lados, mas sem origem aparente. Em cada sonho, ela se aproximava do som e acordava mais exausta do que antes de dormir. Uma noite, acordei e ela não estava na cama. A casa estava silenciosa, até eu ouvir o som inconfundível. Tic-tac, tic-tac, vindo do porão. A luz lá embaixo não acendia. Desci com o celular iluminando o caminho. Encontrei-a sentada no chão, de frente para o metrônomo, agora funcionando perfeitamente. Mas havia algo errado. Ela não piscava. Os olhos estavam completamente dilatados. E havia sangue saindo de seus ouvidos, escorrendo lentamente até o pescoço. Tentei puxá-la, gritar, bater palmas, mas ela não se movia. Só depois de quebrar o metrônomo com uma marreta é que ela desmaiou, como se estivesse libertada de algo. Quando acordou, não lembrava de nada, nem dos dias anteriores. Achei que o pesadelo tinha terminado, mas 2 semanas depois, recebi uma mensagem estranha de um perfil anônimo. Era uma foto do metrônomo, idêntico ao nosso, agora em outra estante, em outra casa. A legenda dizia: "Você atrasou o compasso. Agora ele quer terminar a sinfonia." Desde então, ouço tic-tac no silêncio. Às vezes no trânsito, às vezes no elevador, às vezes enquanto durmo. E sempre, sempre, quando olho de relance para o espelho. Os olhos do quebra-nozes. Tem uma loja online de objetos colecionáveis, principalmente brinquedos antigos. Bonecas de porcelana, automatos, soldadinhos de chumbo. Essas coisas que ficam ótimas em fotos, mas ninguém quer na casa por muito tempo. Nunca me importei com a história dos objetos, até o dia em que comprei uma caixa fechada de um leilão de inventário em Curitiba. A etiqueta dizia apenas: "Brinquedos de Natal, anos 30. Dentro, entre trens de lata e bolas de vidro, estava ele, um quebra-nozes de madeira, grande, de uns 40 centímetros, vestindo um uniforme vermelho gasto, com olhos pintados de um azul muito vivo, quase hipnotizante. O detalhe que mais me chamou a atenção foi a mandíbula. Em vez da clássica alavanca, ele tinha uma boca levemente entreaberta, fixa, como se sussurrasse algo o tempo todo. Coloquei o boneco na prateleira para fotografar mais tarde. Mas, naquela noite, algo me fez voltar ao escritório. Eu ouvi barulho de madeira rangendo. Pensei que fosse uma prateleira cedendo, mas ao entrar, o quebra-nozes não estava onde eu tinha deixado. Estava mais à frente, sobre a mesa, virado para a porta. Fui conferir as câmeras de segurança. Nada. Nenhuma imagem dele se movendo.
Apenas um pequeno salto de segundos. A gravação travava por um instante, e então ele já estava lá. Achei que fosse bug do sistema, ou até brincadeira de alguém. No dia seguinte, uma cliente entrou em contato pedindo para comprar o quebra-nozes. Disse que teve um pressentimento ao ver a foto e queria tê-lo em casa para protegê-la. Ela pagou o dobro do valor pedido. Enviei no mesmo dia. 48 horas depois, recebo um e-mail do marido dela. Dizia que a esposa tinha começado a conversar com o quebra-nozes como se fosse uma pessoa. Chamava-o de meu general. Falava sozinha à noite. Dormia de pé, como em guarda. No quarto, ele encontrava lascas de madeira no chão, como se o boneco se desgastasse sozinho. No quinto dia, ele acordou e ela não estava na cama. Estava no canto do quarto, imóvel, os olhos totalmente abertos, fixos em nada. O quebra-nozes, agora com a pintura ainda mais desgastada, estava ao seu lado. Segundo o relato, ela balbuciava em um tom metálico, como madeira sendo arranhada por dentro da garganta. Ela foi internada. O marido tentou se desfazer do brinquedo, mas não conseguiu. Dizia que toda vez que tentava jogá-lo fora, trancá-lo ou vendê-lo, o boneco reaparecia sentado em algum lugar da casa, sempre o encarando com aqueles olhos azuis vívidos. Ele me implorou para levá-lo de volta. Recusei. Mas então, a casa dele foi assaltada, ou pelo menos foi o que a polícia achou. Nada foi levado, nenhuma entrada forçada, mas ele desapareceu. Só encontraram um rastro de lascas de madeira, indo do quarto até o jardim dos fundos. E, sobre a cama, o quebra-nozes, intacto, brilhando como se tivesse sido recém-lustrado. A polícia não encontrou explicação. O boneco foi apreendido como evidência, mas poucos dias depois, sumiu do depósito. A última câmera que o registrou travou por 6 segundos. Quando voltou, a prateleira estava vazia. Hoje, recebo relatos anônimos de gente vendo o mesmo quebra-nozes em feiras de antiguidade, às vezes em brechós, em prateleiras de bibliotecas abandonadas, sempre com olhos azuis, sempre com a boca levemente entreaberta, como se você escutasse de perto, ele ainda estivesse sussurrando ordens que ninguém deveria ouvir. A Arca das Sobras. Encontrei a arca por acaso. Não estava procurando por nada em específico, apenas navegando pelos anúncios de objetos antigos numa madrugada ensoniada. A descrição era vaga. Arca pequena de metal, não abre, item raro, herança da avó. A foto mostrava uma caixinha com menos de 20 centímetros de largura, feita de um ferro escurecido e ornamentada com símbolos que pareciam corroídos. Um preço ridiculamente baixo para algo tão estranho. Comprei. Quando chegou, percebi que a arca não tinha fechadura visível, nenhuma dobradiça, nenhum encaixe. Era como se fosse uma única peça moldada, e ainda assim, de alguma forma, o interior vibrava. Eu ouvia algo, um som muito leve, abafado, como pequenos estalos secos, como gravetos se partindo. Tentei abrir com ferramentas. Nada. Tentei fogo, gelo, choque térmico. Nada. A única coisa que consegui foi um corte profundo na mão quando escorreguei com a chave de fenda. O sangue caiu sobre a arca e ela respondeu, vibrando. Na noite seguinte, acordei com o som dos estalos mais altos. Estavam do lado da minha cama. A arca estava ali, apesar de eu lembrar claramente de tê-la guardado em outro cômodo. Mas agora, ela tinha uma rachadura. Dentro da rachadura, não havia escuridão, mas uma espécie de névoa branca, imóvel. Um vazio úmido e gélido, como respirar dentro de uma caverna lacrada por séculos. A partir dali, comecei a ter sonhos. Sonhos de corredores intermináveis construídos com ossos, mas não ossos humanos. Eram longos demais, curvos demais, com sulcos estranhos. E, nesses sonhos, eu carregava a arca. Ela me guiava.
como uma bússola doentia. Durante o dia, comecei a ouvir vozes, mas não como alucinações. Elas vinham de dentro de mim. Sussurros enlatados que falavam sobre ecos antigos, pedaços esquecidos do mundo e algo chamado a fome residual. Minhas plantas morreram em 3 dias. Meu gato parou de entrar no meu quarto. Quando um amigo veio me visitar, ele ficou pálido ao ver a arca e perguntou por que eu estava colecionando restos de carne seca. Eu não entendi na hora. Depois que ele foi embora, fui até a arca. Ela estava aberta, sozinha, e dentro havia algo. Era uma massa escura e pulsante, como carne que ainda tentava lembrar de ser viva. Eu não toquei, mas ela me viu. Não com olhos, mas com consciência. Era como se ela soubesse quem eu era, como se esperasse por mim. A cada noite, algo novo aparecia dentro dela. Um dente, um tufo de pelos, um pedaço de unha negra e curva. E junto com cada presente, vinha mais ruído, mais sussurro. A casa agora cheira a umidade, mesmo com todas as janelas abertas. Os espelhos embaçam sozinhos. Meus olhos ardem quando olho diretamente para ela. E mesmo assim, eu não consigo jogá-la fora. Na última mensagem que consegui escrever antes de perder o acesso ao meu e-mail, tentei vendê-la de novo. Mas a plataforma rejeita o anúncio automaticamente. Conteúdo ofensivo ou perigoso. Ninguém responde aos meus contatos. E agora, ela se fecha sozinha, mas nunca completamente. O som que vem dela agora não são mais estalos. É mastigação. Longa, paciente. Como se algo dentro dela estivesse esperando o momento certo de ficar inteiro de novo.